Olá, bom dia aos meus alunos, alunas, aos amigos e amigas, colegas. Este é mais um domingo de quarentena. Estamos aqui nos resguardando, espero que todos que estão me ouvindo também façam isso, para que a gente possa conter esse vírus perverso, em meio a tanta perversidade que a gente tem observado, né? Eu vou tentar ser curto, né? Nesse vídeo, nesses comentários, mas de antemão quero dizer que os problemas que eu vou abordar são muito complexos, né? Eu vou me referir aqui sobre essa situação que nós estamos vivendo de uma crise política, né? Em meio a uma crise causada pela disseminação de um vírus que não tem como conter, a não ser por meio do isolamento social. É uma realidade muito cruel para os países que já estão passando por essa situação, com milhares, às vezes dezenas de milhares de mortes. E em meio a tudo isso, uma absoluta falta de rumo de um governo completamente desorientado, mas desorientado no que se refere a cuidar daquilo que é essencial, porque naquilo que ele se pretende fazer, que é uma estratégia de Bolsonaro, de seus filhos e daqueles que estão mais próximos dele, que é a estratégia da confusão. Como é um governo absolutamente incompetente e incapaz de lidar não só com situações como essa que nós estamos passando diante dessa pandemia, mas incompetente também em poder fazer o país avançar. O que ele tem feito até agora é apenas desconstruir, destruir o que já foi feito até então. E em meio a essa incapacidade, ele procura exatamente criar crises, né? E as crises que ele vai criando vai no sentido exatamente de eliminar qualquer sombra sobre a sua cabeça. Qualquer que seja o ministro que, porventura, se destaque ali naquela responsabilidade que foi delegada por ele, se esse ministro tiver grande visibilidade e, porventura, em sua visão paranoica, ele se sentir ameaçado pela facilidade com que esse ministro está se destacando nos meios de comunicação e no acesso à população, imediato ele vai tirar do seu caminho. Essa tem sido a estratégia dele, né? Nós podemos pegar todos os que já saíram do governo, tirados por ele até agora. Foi exatamente em função do comportamento e da atitude desses ministros, que muitas vezes não condiz com o comportamento meio translocado e paranoico do seu chefe. O problema é que nós, enquanto povo brasileiro, e esse país, ele vive deriva. Nós estamos sem governo, nós estamos sem rumo, sem norte. Os dados referentes à maneira como cada país tem lidado com essa crise terrível que nós estamos vivendo, do ponto de vista de higiene, de saúde, o Brasil está em último lugar. Em tudo que se pretende identificar como medidas que se possa tomar, esse governo aqui ele não tomou nenhuma medida. É o último, inclusive, em quantidade de testes feitos em sua população. Há uma perversidade na maneira como esse governo está lidando com uma gravidade muito grande, e o impacto que isso causa
na população. Mas eu quero tentar ir um pouco mais a fundo na compreensão da maneira como esse governo ele é manejado, né? É manobrado. Vocês vejam que eu estou fugindo da palavra dirigido, né? Porque não há propriamente uma direção nesse momento e por esse presidente que, enfim, é o que se fala da democracia, ele foi eleito pela maioria dos que foram votar. E aí agora nós temos que lidar com essas consequências. Então, no âmbito dessa mesma democracia, isso tem que ser resolvido. Mas como você vai resolver? Que tipo de ação é possível de ser desenvolvida para se combater as loucuras e as neuroses de um governo absolutamente anti-nação? Anti-nação, o sentido de nação, o sentido de pátria, pátria que está ali escrito no seu slogan, é passar longe da maneira como esse governo está agindo. A preocupação com o seu povo, ela não entra no cronograma da sua política, a não ser a preocupação com aqueles que ele segue. Isso ficou muito claro no discurso que o presidente fez para rebater as denúncias do agora seu ex-ministro, Sérgio Moro, até pouco tempo queridinho dos que faziam parte aí desse séquito de seguidores do Bolsonaro. Aquele discurso não foi um discurso para o povo, foi um discurso para os seus seguidores, para aqueles que entendem aquele linguajar torpe, esdrúxulo, que ele utilizou, que está muito longe de um discurso de um chefe de Estado. Uma coisa absurda, aquilo que foi dito ali, coisas desconexas, completamente fora das preocupações da população hoje, questões que dizem respeito à sua família, e que ficou muito comprovado nesse discurso que sim, o que ele está preocupado é com as investigações que podem chegar aos seus filhos. Já poderiam ter chegado se fosse mais célere. É evidente o envolvimento que eles têm, tanto com o poder miliciano, quanto com as fake news, essa forma que eu tratei, inclusive, no meu vídeo anterior, né? Essa forma de fazer política que destrói a política e desconstrói a democracia. Mas quem são os seguidores? Primeiro é importante nós termos bem claro que esse governo ele está longe, por exemplo, de chegar a um grau de desgaste com uma popularidade que seja semelhante àquela da presidenta Dilma Rousseff, né? Que caiu num patamar muito baixo para uma sustentação popular. Né? Claro, houve situações criadas para que isso acontecesse, né? Manipulações, a maneira como a mídia lidou com aquela situação, né? Os canais de televisão transmitindo ao vivo as manifestações que visavam tirar a presidenta do poder, né? Então tudo isso foi construído. Aliás, ali é a origem dessa base que hoje dá sustentação ao presidente Bolsonaro, né? É uma base construída em cima de um ódio que só foi se acentuando, né? E que misturou junto aqueles que imaginavam estar fazendo uma cruzada contra a corrupção, né? Mas estavam sendo, claro, massa de manobra de outros interesses políticos que não foram atingidos, né? Porque houve um desvio no meio do caminho que deu em Bolsonaro, o objetivo não era esse, né? Mas que ali se juntou frustrados, ressentidos, né?
revoltados com a sua condição, imaginando, criaram um culpado para isso, que era o governo, né? Ou seja, as pessoas culpam o governo de seus fracassos, mas não culpam os bilionários pelas concentrações enormes de rendas que tem, não culpam os banqueiros. É a maneira, claro, como essas pessoas elas são manipuladas pela mídia e são manipuladas pela fé. E aí eu avalio também um elemento que é muito forte e que dá sustentação a esse governo, que é esse fundamentalismo religioso de base neopentecostal. Nós temos um crescimento muito grande desse segmento, que é o segmento evangélico, que, diga-se de passagem, não são todos os evangélicos, não são todos os pastores que seguem essas loucuras e essas maluquices dessas grandes igrejas neopentecostais, né? Movido por essa chamada teologia da prosperidade, de um individualismo terrível, né? Uma preocupação com o seu enriquecimento, com a busca pela riqueza, né? E com a despreocupação com aquilo que está em volta de cada um de nós, na sociedade, né? Eu tenho parente, tenho amigos e amigas, né, que são evangélicos e que têm visão completamente diferente, tem uma postura crítica, né, compreende o cristianismo tal qual está afirmado desde a antiguidade, diferente desses pastores oportunistas, neopentecostais, que visam somente seus enriquecimentos. E esses seriam expulsos do templo, caso estivesse lá, como conta a história bíblica, que Jesus expulsou os chamados vendilhões do templo. Esses seriam expulsos. Não são cristãos. Não na acepção, eu não sou cristão, já fui. Minha formação é cristã, minha família também, de formação cristã, católica. Aprendi muito, do ponto de vista ético, moral, né? Por outras questões, eu me afastei principalmente porque houve um ataque muito grande à teologia da libertação, nas comunidades eclesiais de base, e eu fazia parte, né? E eu vi que a igreja se distanciava daquele movimento de defesa dos pobres, né? Pelo menos com a força que vinha, né? Essa força ela foi contida, né? Foi contida ideologicamente e também dentro de um jogo geopolítico que servia aos interesses ali no âmbito da Guerra Fria aos Estados Unidos. Então eu me afastei por isso, mas a minha formação, eu tenho orgulho dessa formação cristã. E o que eu aprendi nessa formação se contrapõe à forma como esses vendilhões que estão nos templos induzindo as pessoas a acreditarem nessas perversidades que são comandadas por esse governo. Mas essa é uma base forte. É uma base forte. E esses que ouvem esses vendilhões do templo o seguem cegamente. E assim segue também o presidente que usa desse discurso. Essa conversão foi oportunista exatamente no sentido de havia um projeto de poder. E é um projeto de poder que ele é antigo. Eu faço referência, inclusive, a um livro de um sociólogo que chama-se Os Demônios Descem do Norte, pela década de 80, para combater a teologia da libertação, os Estados Unidos bancaram e financiaram, né, grupos pentecostais, neopentecostais, né, para vir exatamente para a América e fazer todo esse trabalho de base para se contrapor à teologia da libertação, que tinha como eixo o caminhar da igreja com os oprimidos. Que era o temor de que esses oprimidos adquirissem um grau de consciência, de capacidade crítica e de envolvimento político
que incomodasse os interesses do Império, como estava de fato incomodando. Então é importante que nós tenhamos bem claro que, para além das diatribes que são feitas e que são ditas, há por trás disso um projeto de poder que vem sendo construído há muito tempo. E esperava apenas ter alguém, um indivíduo, que representasse isso e que falasse a linguagem desse povo, desses fundamentalistas, desses individualistas, desses frustrados, desses ressentidos e desses revoltados que eventualmente tiveram um crescimento, né, das suas condições sociais, viram que poderiam perder aquilo, né, e se agarraram à primeira loucura que apareceu, direcionada exatamente pela manipulação midiática. Então nós estamos numa situação política nesse momento que é preciso a gente ter uma compreensão muito clara que nós não vamos sair desse novelo muito fácil. Não vamos sair disso muito fácil. Um processo de impeachment agora, embora esse presidente já tenha cometido um número muito grande, né, de fatos que correspondem exatamente a crimes de responsabilidade. Ora, uma presidenta há pouco tempo foi destituída do cargo por suposta pedalagem, aliás, pedalagens que os governos anteriores fizeram, os governadores faziam. É claro que não foi por isso que ela foi tirada do cargo. E esse presidente que está aí hoje, ele já cometeu muito mais crimes de responsabilidades. Do ponto de vista ético, de responsabilidade de governo e de crimes contra a Constituição, de estimular e de incentivar ataques a instituições. Isso é claro, está registrado, porque ele usa as redes sociais para isso. Então ele sabe que ele tem uma base, e nesse momento agora em que as pessoas estão em quarentena, né, o país não está em quarentena, porque um dos poucos países que não está em quarentena é o nosso, exatamente porque esse governo ele é contra a quarentena. E já expressou isso claramente, vai morrer gente, não, paciência. É de uma insensibilidade, de uma frieza, de uma perversidade, que só isso já seria responsável, motivo para uma destituição. Mas como fazer isso nesse momento de isolamento, onde o parlamento está também em isolamento, né? As instituições estão paralisadas, né? Não estão paradas, mas elas não podem exatamente andar em direção a um movimento tão complexo como um processo de impeachment nessa circunstância. Então, obviamente, seria uma situação de um caos maior do que esse que nós estamos vivendo, né? E não saberíamos quais seriam as consequências disso também, né? E em meio à sua loucura, esse caos lhe interessa, né? Em relação a essa saída do ministro Sérgio Moro, que era o ministro mais forte do governo Bolsonaro, eu particularmente já esperava, pelas razões que eu falei lá no início, né, era um que tinha muito destaque, né? Ele tinha uma popularidade maior do que a do presidente, né? E nessa circunstância aconteceria o mesmo que aconteceu com o Mandetta, que foi só ter visibilidade e a popularidade crescer, e ele foi também exonerado, né? Então são circunstâncias já esperadas, né? Agora, o Sérgio Moro, é bem que se diga, também não fazia parte desse modelo ideal de personagem que o presidente e os seus mais próximos desejam. Não era. Ele caiu de paraquedas nesse governo, em parte por oportunismo político, né? Já
com a intenção de ser candidato mais adiante, né? Mas não teve a compreensão exata de o terreno minado que ele estava pisando. Ele estava numa situação desconfortável. Né? O Moro, ele foi uma peça e um instrumento fundamental para esse processo político chegar onde nós chegamos. Mas não era esse o rumo. O rumo era em direção a outros sujeitos, a outros atores. Todo aquele movimento feito pela mídia, todo aquele espetáculo causado no processo de impeachment da presidenta, visava colocar no poder aqueles que tinham sido derrotados na segunda eleição da presidenta Dilma. Era colocar o PSDB no governo e os seus aliados, o DEM, aqueles partidos que apoiaram o Aécio Neves. Esse era um movimento político feito. O trem descarrilhou e deu no Bolsonaro. O Moro viu ali uma oportunidade, né, de se catapultar, de se lançar em um projeto maior. Mas era sabido que ele não chegaria ao fim, porque o Bolsonaro já está, antes de terminar o primeiro ano, pensando na sua reeleição. E não só na sua reeleição, no fortalecimento do poder de sua família, de seus filhos, porque nós estamos vivendo uma familiocracia. Essa é a realidade do momento que nós estamos vivendo. O que vai acontecer com a saída do Sérgio Moro, eu acredito que uma parte, né, daqueles que tinham nele um elemento importante ali de moralidade, de luta pela corrupção, que acreditavam que era isso mesmo que ele estava ali para fazer, esses vão abandonar o barco também. Mas não acredito que seja um percentual muito alto, de forma a tirar um apoio que fica ali em torno de 30% daqueles que ainda consideram esse governo como o necessário e o segue fielmente. Mas a saída do Sérgio Moro o coloca como já um candidato, já num processo de disputa, eu acredito, eleitoral. Não sei para qual partido ele vai seguir, mas seguramente ele vai ser candidato a presidente. Né? Isso coloca um dilema para a esquerda. Né? A esquerda que está aí se batendo, é impeachment, não é impeachment, né? É fora Bolsonaro, é renúncia, Bolsonaro tem que renunciar, a renúncia é uma decisão individual. Alguém vai pedir para o cara, né? Ainda mais esse indivíduo aí, ele não vai renunciar nunca. Então você pedir a renúncia já, isso não existe. Né? Ou é impeachment, ou é esperar as próximas eleições. Mas se a esquerda ficar nesse processo de aguardar as próximas eleições, vai estar cometendo o mesmo erro que comete há anos, de se prender a processos eleitorais viciados. Tem que fazer trabalho de base, tem que fortalecer comunidades, tem que disputar poder com as milícias nas comunidades, tirar as influências que as milícias têm e que controlam comunidades, tirar o poder que esses neopentecostais têm também na periferia, de uma população pobre, miserável, que precisa ter consciência de classe, precisa saber que há uma luta de classes em curso, que esse sistema é um sistema que estrangula a maior parte das pessoas, uma pobreza e uma miséria crescente. É um sistema perverso, onde 1% controla metade da riqueza do mundo. E aqui no Brasil, da mesma maneira. É preciso criar consciência de classe nessas pessoas, porque senão elas vão eleger o próximo Congresso igual a esse que está aí. Vão eleger de novo esse presidente que está aí. Ou outro que vem com um discurso, que é sempre aquele discurso que termina movendo as pessoas.
as pessoas que se colocam contra os governos, contra o Estado, mas não se colocam contra os ricos, contra os milionários e contra os banqueiros, aqueles que controlam essa riqueza construída em cima do suor do povo trabalhador ou de heranças, grandes heranças. Veja aí, o Congresso não aceita imposto sobre os grandes, sobre os ricos. Mesmo que seja um tipo de empréstimo, isso só está sendo discutido no Congresso. Não aceita imposto sobre grandes fortunas, não aceita imposto sobre herança. Enquanto isso, se faz todo esse trabalho, né, que é, claro, é importante, que as pessoas estão famintas, né, que dá cesta básica. Isso não vai resolver o problema do povo. Isso só resolve momentaneamente. Quando passa essa onda, essas pessoas voltam às mesmas condições de que vivem, em favelas, em palafitas, nas periferias de cidades. É preciso fazer um trabalho de conscientização dessas pessoas. Trabalho honesto, trabalho político em que essas pessoas se sintam empoderadas. Não é de manipular essas pessoas, não é de manipular os trabalhadores. É de fazer com que eles adquiram consciência de classe, saber que é preciso saber que na hora que for votar, saber em quem está votando. E que para antes do voto, mais importante do que isso, é a sua organização. É a organização em comunidades, em associações. Enfim, se não for feito esse trabalho, as manipulações, inclusive sobre o processo eleitoral, vai manter a realidade como ela é até hoje. E a crise ela vai para além da crise política. Você tem uma crise estrutural, eu já tratei isso em outras abordagens, né? Você tem uma crise sistêmica, mas o sistema capitalista não vai acabar com o Covid-19. Ele se refaz. Eu sugiro uma leitura de um livro de uma economista chamada Naomi Klein, uma economista canadense, jornalista, que ela trata do capitalismo de desastre. Ou seja, muitos setores, muitas corporações vão se fortalecer com as desgraças que acontecem sobre o povo. Eles fazem guerra para isso. Eles fazem guerra para depois reconstruir os países que eles mesmos financiaram para serem devastados. Então o capitalismo ele vive de crise. Ele vai se refazer dessa crise. É claro que a cada crise vai enfraquecendo mais essa estrutura, né? Mas se não houver uma consciência dessa realidade, para além das questões eleitorais, e acho que nessa pré-temporada lá das candidaturas do Partido Democrata, né, nos Estados Unidos, o Sanders colocou isso muito bem em discussão, mas é difícil. Tem penetração, principalmente numa sociedade como os Estados Unidos. E aqui também, por conta exatamente dos mesmos fatores que lá. A mesma base de apoio do presidente Trump, a mesma base de apoio aqui e também a maneira como as pessoas pensam. Não há muitas diferenças. E dá para ver que as loucuras de lá são muito parecidas com as loucuras daqui. E o que as pessoas acreditam lá são as mesmas que muitos acreditam aqui. Mentiras, fake news, apenas naquilo que elas querem acreditar, e de acordo com o que elas imaginam estarem escritas nos evangelhos que leem de forma anacrônica. Então é isso, eu disse que não ia me estender muito, terminei falando, mas o assunto ele é muito complicado, né? Eu vou ter que voltar, algumas questões eu deixei de falar, né? E isso vai estar acontecendo aí de forma monumental, né? A cada dia é uma crise, né? Acho que talvez a gente esteja daqui a pouco falando sobre a queda do ministro da Economia, né? Muito bem, gente. Um abraço para vocês. Continuemos em quarentena, torcendo para que esses problemas sejam todos resolvidos, né? E para que a gente possa
ter um curso normal de nossas vidas, em meio a essas loucuras todas, mas tentando construir o melhor para nós, para a sociedade, para o nosso país. Tá bom? Um abraço, até mais. Namastê.